Olá, meu amigo, olá, minha amiga. A história de hoje também extraímos do livro Pequenos Milagres, Coincidências Incríveis. E ela conta que um senhor vinha caminhando por uma rua muito mal iluminada. E de repente ele ouve alguns gritos atrás de uns arbustos que tinha ali naquela rua. E na hora ele fica meio sem saber o que fazer. E ele se aproxima para ajudar, mas ele começa a entrar em pânico, porque ele percebe que ali tinham duas pessoas lutando, e era um homem e uma mulher. E de repente ele ouve roupas se rasgando, e ele começa a ficar mais desesperado, porque aquela mulher estava sendo atacada. E aí ele pensa assim: será que eu chamo a polícia? Será que eu vou por cima dele? Será que eu ataco ou não ataco? Mas aí ele também temia pela sua segurança. E aí ele pensa: o que eu faço agora? Mas aí uma força muito maior do que aquela da dúvida tomou conta dele. E ele entendeu que ele precisaria agir rápido. Se ele não agisse rápido, talvez aquele homem que estava atacando aquela mulher poderia matá-la ou acontecer qualquer coisa pior. E ele então vai por cima daquele homem e os dois começam a lutar, e ele não sabe nem onde ele encontrou tantas forças, porque ele não era tão forte assim, para conseguir vencer aquele homem. E ele então vai muito forte por cima, e o homem percebe que seria mais agredido ainda e foge. Só que ele naquele momento estava exausto, ofegante. Aí então, ele vendo que aquele homem foge, ele se aproxima daquela moça, daquela senhora, e vê que ela estava tremendo, de costas para ele. E aí ele pergunta, um pouco ainda de longe: está tudo bem com você? Pode ficar tranquila agora, o homem fugiu. Pode sair daí onde você está. Você não está correndo mais perigo. E após alguns minutos de silêncio, ele ouve uma voz que diz assim: papai, é você? Então, atrás da árvore sai a sua filha mais nova. O que essa história nos mostra? Que às vezes nós esperamos recompensa daquilo que fazemos e achamos que a recompensa não veio. Mas vejam nesse caso que se ele não tivesse se atirado para salvar aquela moça, a sua filha estaria em problemas. Nós temos que entender que nunca perdemos por ajudar alguém, em colaborar com alguém, em construirmos para ter um mundo melhor. Realizarmos grandes ou pequenas coisas, mas realizarmos. Com toda certeza, o alto nos retribuirá. Não às vezes para aquela pessoa da qual estamos realizando aquela boa ação, mas a vida, com toda certeza, irá nos devolver, porque a vida devolve tudo que recebe.